assunto é com Murilo Rocha. Falando em assunto, né? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, é estarrecedor, é assustador, não só os atos, né? Os atos ilegais, primeiramente importante a gente dizer está ocorrendo no Brasil nesse momento, atos ilegais, fechar as vias públicas, estradas, rodovias, né? Ruas, avenidas ilegais, né? A forma como são feitas, são feitas de forma ilegais e ilegais também na sua natureza, né? Porque contestam o resultado legítimo das urnas. Houve uma eleição, houve um candidato que venceu e um que perdeu, natural. De 2 em 2 anos isso acontece no Brasil, em nível municipal, estadual e federal. É normal. Então esses atos aí são ilegais pela forma como ocorrem e pela natureza deles, que tem uma natureza sim golpista, de não aceitação de resultado das urnas. Gente, nós estamos hoje é dia 1º de novembro de 2022. Você pega o jornal Folha de São Paulo, o principal jornal do país, o jornal na manchete dele falando de golpe militar, tentativa de golpe militar em curso, de um golpe em curso, pessoas pedindo intervenção militar, 1º de novembro de 2022. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo, né? Assim, acho que nós fomos plantando muitas sementes do mal aqui no Brasil e não fomos combatendo, né? As autoridades, o poder público, a própria sociedade foi minimizando barbaridades aqui, acolá, e de repente a gente vive isso 2 dias após uma eleição onde quase 130 milhões de pessoas votaram e nós estamos com 60 milhões de pessoas, o voto e tem vamos dizer, tem pequenos grupos aí de baderneiros, como bem disse o Lucas, baderneiros contestando a decisão, o desejo de 60 milhões de pessoas. E mesmo se fosse outro candidato também, gente, a eleição acabou. Um candidato venceu e um perdeu. Acontece isso de 2 em 2 anos. A gente tem que aceitar. Isso é a democracia, né? É o desejo, né, de uma maioria, mas é um desejo só de uma troca de governo, nada mais, né? Nada mais. Funciona assim. É estarrecedor. Agora, tão estarrecedor quanto os atos que ocorrem em Brasil afora desde ontem, desde domingo à noite, na verdade. E o que mais me indigna e que mais me preocupa, Lucas, Luciano, ouvinte, é o que o Megali, nosso apresentador da rede, disse há pouco. É o silêncio. Silêncio impressionante, né? Um silêncio gritante das autoridades federais. O presidente da República, a gente nem vou citar o presidente Jair Bolsonaro, porque o silêncio dele é proposital. Ele quer ver o circo pegar fogo mesmo, para mostrar que a população está indignada e tal. Então o dele é proposital. Vamos esquecer o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Depois ele tem que ser cobrado por isso. Mas das demais autoridades, ministro da Justiça, comandante da Polícia Rodoviária Federal, e aí sai do nível federal, no nível estadual. Cadê o governador de Minas, Romeu Zema? Cadê o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Cadê as autoridades aqui de Minas Gerais para falar, para determinar? Hoje parece que só o Alexandre de Moraes, com todas as críticas que se pode ter a ele, tem coragem para fazer prevalecer a democracia. Parece que é a única pessoa nesse país que tem que ocupa um cargo público que tem coragem para fazer isso, né? Se as autoridades não virem a público para manifestar, repudiar esse tipo de ato, um ato contra a própria democracia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Se as autoridades, governador, prefeitos, deputados federais eleitos, senadores que foram eleitos pelo voto da urna, se eles não virem a público para repudiarem o que está acontecendo, realmente a democracia do Brasil vai acabar em breve. A democracia é super frágil, é muito frágil. Agora, ela acaba não só por esses atos que ocorrem, ela vai se acabando, deteriorando, pelo silêncio. Silêncio das autoridades que estão no poder. Como pode, né? Se tem uma greve, gente, tem uma manifestação de professor às vezes lá, fecha a MG10 ali em frente à cidade administrativa, em 10 minutos a polícia militar chega lá. Descendo sarrafo. O governador solta nota, a secretária de Educação se manifesta, né? Impressionante isso. Agora, uma manifestação contestando o próprio sistema democrático, há um silêncio absurdo. Será que as pessoas estão concordando com esse questionamento da democracia? Ah, não, elas não aceitam o resultado das urnas. É a mesma coisa nesse momento.
né? As eleições talvez são o instrumento mais importante de renovação da democracia. Porque se não tiver eleição, não é democracia. Vai se manter um Estado, vai se manter os mesmos governantes sempre. Ou seja, não, a gente só não aceita esse resultado. Isso é ditadura, isso é não democracia, é a mesma coisa. É você não aceitar 60 milhões de pessoas votaram em favor de um candidato e 58 milhões em favor de outro. Olha que sensacional o comparecimento das pessoas, olha o tanto de gente que acredita na questão do voto. Agora, um sempre vai perder, não tem jeito, é assim. Né? E ainda bem que é assim, né? Senão só uma vontade vai prevalecer sobre a outra sempre. Ainda bem que temos as eleições e temos que aceitar os resultados. Agora, me impressiona, volto a falar, não são os atos, porque os atos são poucas pessoas espalhadas em vários lugares do país. Né? São pequenos grupos em vários locais do país. Seria muito fácil desarticular essas operações. Esses atos ilegais. O que me assusta, volto a falar, é o silêncio de quem deveria estar combatendo, repudiando esses atos ilegais. Autoridades, forças policiais, chefes de executivo, do poder judiciário como um todo. É impressionante, né? A autoridade aqui, eles usam rede social para tudo. Comentar resultado de jogo de futebol, para xingar lá, para se vangloriar de uma coisa ou de outra. Mas para os assuntos mais determinantes sumiram. Em nível municipal, estadual e federal. Né? Cheio de autoridade aqui em Minas Gerais que adora usar a rede social para tudo. Na hora de que a democracia está sendo fortemente atacada, cadê? Onde estão as pessoas exigindo o cumprimento aí pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, enfim. A gente só está querendo, gente, que a vida volte ao normal. Acho que é um desejo da maioria dos brasileiros que votaram em Bolsonaro, que votaram em Lula, que votaram em branco e até os que não votaram. As pessoas querem ter uma vida normal. Normal, né? Normal. Agora não dá pra gente ficar aqui vendo pessoa evocando artigo 142 da Constituição que nem sabe o que significa artigo 142 da Constituição, que é um artigo que apenas regula a atuação das Forças Armadas. Ele não garante intervenção militar, golpe militar, não é disso que se trata o artigo 142 da Constituição, que muitos ficam evocando, chamando manifestação para amanhã, para aplicação do artigo 142 da Constituição. Que eu tenho vergonha de quem posta essas coisas, sinceramente. O artigo 142, ele apenas determina qual é a competência das Forças Armadas, né? Qual é o papel delas. Ela não determina que Forças Armadas dê golpe, faça intervenção, não é nada disso. E as pessoas estão repetindo e ficam postando isso. Eu volto a falar, é uma minoria, eu sei. Eu sei que a maioria dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro aceitaram o resultado das eleições. Não gostaram, claro, perderam as eleições, não gostaram, normal. Assim como os eleitores de Haddad em 2018 não gostaram do resultado, perderam as eleições. E é assim que as coisas funcionam, né? Os eleitores do Calil com certeza ficaram indignados aí com a vitória do Zema, mas acabou no dia seguinte as eleições. Acabou, é assim, né? As pessoas querem viver, quem está na rodoviária agora, querendo viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, as pessoas querem viver sua vida. A pessoa às vezes vai lá fazer uma prova no Rio, tirar um passaporte, um visto, e tá com a vida travada. A vida travancada por quê? Por um grupo de pessoas que não está aceitando talvez o processo mais importante da democracia, que são as eleições, que são a renovação democrática. Aí o cara tá lá na rodoviária agora, precisando ver um filho em São Paulo, sei lá, ou passear, e não pode porque as rodovias estão fechando por pequenos grupos de caminhoneiros ou de outras pessoas que não aceitam o resultado das eleições. Ora, a democracia está em xeque no Brasil, essas pessoas têm que agir. Que pessoas têm que agir? O poder público tem que prender essas pessoas, né? Infelizmente, liberar a rodovia, prender essas pessoas para fazer a democracia, que a gente tanto fala, essa palavra que tá gasta, surrada, acontecer de forma mais básica, né? De forma mais básica, sinceramente, né? Aqui na rádio, um grupo de 30 pessoas fechando desde ontem à noite uma das vias, ato ilegal, e pedindo ainda a intervenção militar. Era hora até do comandante aqui, militar aqui de Minas Gerais, se manifestar, falar, gente, vai para sua casa descansar. Né? Aqui não é lugar de fazer isso. Mas é claro que tudo isso depende, né? Grande parte disso depende ou dependeria de a primeira coisa mais básica após uma eleição, que é o presidente, o candidato derrotado no caso, que é o presidente da República, aceitar
Só comunicar, ele nem agradeceu aos 58 milhões de votos que ele recebeu. Ele nem se dignou a se dirigir aos seus eleitores para agradecer os 58 milhões de votos. É praxe, né? É praxe, é comum durante as eleições. Quem perde, quem ganha, se conversam, parabenizam, mesmo que a gente fique chateado, mesmo em uma eleição tão inflamada. É comum, né? Mas agora no Brasil não, nós estamos vivendo a exceção, né? E a exceção ruim. A exceção ruim. Então, esse comentário hoje aqui é para as autoridades, né, em todos os níveis, nacional, estadual, municipal, se manifestem. Vamos fazer a vida democrática que a gente tanto fala acontecer, né? As pessoas adoram falar Estado democrático de direito, não sei o quê. Vamos fazer ele acontecer, né? Então, eleitores de Bolsonaro, eleitores de Lula, eleitores que votaram nulo, branco, a gente quer ter uma vida normal. Uma vida normal, como sempre tivemos aqui no Brasil, com todos os problemas que o Brasil sempre teve de ordem econômica, social, né? Nunca foi diferente aí ao longo de 500 anos, né? O Brasil mudou muito pouco em relação às suas desigualdades e tal, mas de um tempo para cá se acreditava, né? Se apostou nesse projeto democrático, né? Que bem ou mal vem funcionando. Agora, de repente, um pequeno grupo vem questionar isso e não tem uma reação. O importante é isso, não haver uma reação. É isso que me deixa preocupado, porque são pequenas sementes, volto a falar, que vão sendo plantadas e vão deixando aí, não são inibidas. De repente, um mal maior acontece e a gente nem sabe mais aonde e como combater. É isso, Lucas, Luciana. A gente está acompanhando aqui as redes sociais até para ver se vai acontecer alguma manifestação por parte dessas autoridades, né, sobre as quais o Murilo se referiu há pouco. No caso aqui de Minas Gerais, o governador Romeu Zema não se manifestou ainda, nem sei se o fará. A última postagem dele no Twitter foi no dia 30, falando sobre o resultado da eleição, desejando sucesso ao presidente eleito. No caso de São Paulo, onde acontece aí boa parte dos protestos, o governador Rodrigo Garcia concede uma coletiva agora falando sobre essas manifestações e dando ordem à Polícia Militar, ou confirmando, né, o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, para que a Polícia Militar realize as prisões dessas pessoas, desses arruaceiros, desses grupos de vândalos, desses grupos com pautas golpistas que estão interditando estradas, rodovias e impedindo a livre circulação de pessoas, como a gente vem acompanhando. É a mesma situação aqui da Avenida Rádio Gabalha. É impressionante que uma das principais vias de Belo Horizonte esteja interditada no horário de pico, com 1 quilômetro de congestionamento por 20, 30 pessoas, e não é modo de falar. Eu passei por lá. 20, 30 pessoas que receberam ainda um recuo ali de faixa para ficarem bradando pautas golpistas, pedindo intervenção militar em frente ao Exército. Um baita de um papelão para início de conversa, não é? Até porque a eleição terminou no domingo. O resultado veio das urnas. O resultado não os agradou? Espere em 2026, continuem mobilizados, como tenho certeza que vão continuar nos próximos 4 anos, busquem uma nova liderança, ou o presidente Jair Bolsonaro mesmo, que pode tentar voltar em 2026, para aí sim colocar a figura política que eles querem no poder central. Protestar, espernear, pedir golpe militar aqui porque o resultado que saiu das urnas não os agradou, não é democrático, não faz parte de uma convivência civilizatória como a gente imagina, anseia aqui no país. A gente sabe que a gente está longe disso porque, como o Murilo falou, foram tantas as sementes plantadas, né, do golpismo, do ataque às instituições, que muita coisa foi sendo normalizada por nós, não é? O sarrafo foi cada vez descendo mais, não é? Ao ponto que eu acho que nem existe mais um sarrafo. Eu acho que a gente já cavou um buraco, na verdade, que ele está tão fundo, que vai ser muito difícil a gente sair dele pensando numa convivência democrática, ordeira aqui no país. E que se faça cumprir agora o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Tenho lá minhas dúvidas, né, de que as polícias irão prender esses arruaceiros que estão aí espalhados pelo Brasil. Mas considero importante, muito importante, esse primeiro posicionamento do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. É importante destacar isso. O governador de São Paulo já se manifestando, autorizando a PM atuar para prender, com respaldo do STF, e também falando em aplicar multa diária de R$100 mil. Então, acho que é importante, porque o Rodrigo Garcia, ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, mas está aqui, fazendo o óbvio, gente.
Não é retaliação, não é revanche, não é nada, é fazendo o óbvio, né? Reconhecendo o resultado da eleição, fazendo a democracia prevalecer. E o nível, Lucas, que você tem falado de delírio e fanatismo tá tão grande que, não sei se vocês assistiram um vídeo que tá circulando por aí, na madrugada, houve uma fake news, uma informação falsa, que o TSE teria reconhecido que as urnas eram fraudadas, e as pessoas começaram a se abraçar, comemorar, chorar, gente chorando, ganhamos, vencendo. Gente, olha o nível de fanatismo, como as pessoas estão idiotizadas, me desculpa o termo, mas idiotizadas no Brasil nesse momento, tamanho fanatismo, né? As pessoas começaram a chorar e se abraçar, acreditando numa informação falsa. Falsa. Então, assim, por isso é muito importante esse tipo de manifestação, como a do governador, de outras autoridades, e de pessoas da sociedade também, civil, com pessoas comuns, mostrando, mesmo as que votaram em Bolsonaro, principalmente, talvez, as que votaram em Bolsonaro, como é o caso do governador de São Paulo, mostrando que querem democracia, né? Que esperam democracia, respeito ao resultado das eleições. E é sempre importante para quem acha que essa manifestação desses à toas, né? Porque você está na Avenida Rajagabalha às 10 horas da manhã de uma terça-feira, ou sua vida tá ganha, ou você é herdeiro, ou alguma coisa, porque não faz sentido, né? Você tá num dia útil na Avenida Rajagabalha, pedindo um golpe militar, balançando uma bandeira do Brasil. Não faz sentido. Mas vamos lá, é sempre importante nesse momento a gente tentar fazer aquele raciocínio inverso. Se fosse uma vitória do presidente Jair Bolsonaro no domingo, e se um grupo de manifestantes, não importa onde, defendendo o candidato Lula, interditasse qualquer via aqui em Belo Horizonte, anel rodoviário, qualquer avenida aqui da capital, o que essas pessoas iriam falar desse grupo, né? É sempre importante a gente pensar, fazer esse raciocínio inverso mesmo, né? Para ver se a gente ficaria, se você, no caso eleitor do Bolsonaro, ficaria satisfeito com essa manifestação que estaria fechando, atrasando o seu caminho para chegar ao trabalho, para ir para o seu compromisso, para ir para o seu médico, para a chegada, por exemplo, da sua irmã que está no interior do estado, como é o caso aqui da nossa ouvinte, a Eliane, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Vamos lá, Eliane, diz aí. Bom dia, Band News, aqui é Eliane de Belo Horizonte. Minha irmã está em Mantena, precisando de vir embora trabalhar. Não tem como, porque a rodovia está fechada. E se vir, corre o risco de passar fome e sede nesse trânsito que está todo congestionado, que está tudo parado, eles não deixam os ônibus de viagem passar. Então ela está sem condições de vir, é um absurdo. Corre o risco de perder o serviço por causa dessa falta de entendimentos dos bolsonaristas que se diziam homem de Deus. Deus não gosta dessas coisas, é um absurdo o que estão fazendo. É isso, o que você, bolsonarista, faria, se sentiria caso estivesse na situação da Eliane, por exemplo? A irmã dela está presa, sem saber se vai conseguir se deslocar por causa de um grupo de fanáticos, de lunáticos, que estão impedindo o direito de ir e vir das pessoas. A questão é essa, a gente tem que colocar a bola no chão, porque claro que há um descontentamento, o candidato, essas pessoas perdeu e tudo mais, tudo bem. Então vamos pensar em 2026 então, democracia é isso, não é? O presidente Bolsonaro não ganhou em 2018, está governando aí com todas, né, as aspas possíveis nesses 4 anos, mas agora é 2026, né? Não dá pra gente ficar relativizando ou passando pano para esse absurdo que a gente tem observado aqui no país. A gente vai fazer aqui uma pausa, já a gente vai acionar o Fábio Melo, que está lá na rodoviária de Belo Horizonte, trazendo relatos também de pessoas prejudicadas por essas interdições nas estradas, com viagens canceladas, passagens desmarcadas. Já a gente volta.